Bom, gente, o ativo que eu mais opero ultimamente, né, atualmente é o mini índice, tá? Então hoje a gente vai falar sobre ele e eu vou falar especificamente das oportunidades que eu vi no dia 17, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. O índice abriu aqui, né, abaixo da nossa região de consolidação do dia anterior e veio aqui trabalhar, ó, na região da mínima do dia anterior. Sentiu essa região, defendeu. Eu não sou trader de abertura, tá? Eu gosto de tendência, eu gosto de movimentos fluidos, eu não gosto de operar abertura, então, por mais que eu veja esses movimentos, eu acabo não fazendo. E depois ele voltou a trabalhar nessa região de consolidação que ele deixou no dia anterior, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês o que eu vi de possíveis entradas no dia, tá? Aqui, ó, quando o mercado faz esse movimento, né? Correção, impulsão, correção, ele para aqui, ó, no fundo anterior, deixado, né? Defendeu, aqui a gente tinha uma média grande passando e passou de novo a VWAP. O que ele faz aqui na VWAP muito sutilmente, gente? Um pullbackzinho de candle, tá? Aqui, ó, a gente já teria uma possível entrada, ainda mais de risco, né? Porque o mercado pode muito bem chegar aqui nesse topo, defender e voltar a trabalhar em lateralidade. Então, são entradas que eu não gosto muito de fazer, apesar de enxergar os movimentos, ok? A partir do momento que o mercado passa esse fundo aqui, ó, né? Ele rompe aqui com o candle de força esse fundo, ele ativa esse movimento, certo? Então, a partir daí, a gente já tem uma estrutura mais interessante para trabalhar. Gosto muito de trabalhar com as estruturas de mercado. Então, dito isso, o mercado faz esse movimento, rompe esse topo, certo? Chega numa região de trava importante minha e faz um pullback, trocando polaridade aqui com o topo. Nisso, ele apresenta falhas aqui, começa a gerar uma ignição, né? Um candle de ignição. E aqui eu ainda tinha as minhas médias móveis ancorando, tá? O movimento. Então, aqui foi uma entrada bem bonita, tá? Bem legal, ó. Este candle. Apesar de estar na nossa região de trava, né? Lá nos 5 minutos, ele fez um padrão legal também, né? Ele já tinha passado essa região aqui. Então, por contexto, a gente poderia entender que o mercado ia dar continuidade nesse movimento. Com este candle aqui, ele ativa esse próximo topo e vai um pouquinho mais até uma outra região, né, que a gente tinha anterior aqui de trava, certo? Dito isso, o mercado começou a sentir aqui essa região, né, fez um topinho aqui duplo, e aí ele começou a correção, tá? Essa correção, gente, dado a estrutura do mercado, ela não poderia passar esse fundo aqui, ó. Uma vez que ela passa esse fundo, né, que fez essa ativação desse pivô, se ele voltar a trabalhar aqui e conseguir passar, ele me quebra essa estrutura compradora que o mercado vinha fazendo, certo? Então, aqui era o momento de observar, né? Ele começou a fazer a correção, até então a gente não sabe se vai ser uma correção para continuar a subida ou se ele vai, de fato, mudar a característica. Pois bem, ele voltou a trabalhar abaixo da nossa região de trava e passou o nosso fundo, né, relevante. Isso significa que o mercado mudou a característica dele inicialmente, tá? Essa região aqui, ela permanece marcada, certo? O mercado rompeu ela, voltou a trabalhar abaixo dela, ou seja, ela não conseguiu nos servir aqui de suporte. O mercado conseguiu voltar a trabalhar abaixo dela, agora ela continua sendo uma resistência para nós. O que o mercado faz, gente, quando ele volta aqui na região? Ele volta nessa retração, né? Olha, aqui nessa mesma região a gente tem o 61 de FIBO, tá? É uma região entre 61 e 76 da retração. E ele chega aqui, ó, e faz outro padrãozinho legal aqui, tá? Nos apresenta outro candle aqui de defesa na localização que a gente precisa, na retração, para que a gente consiga entender que esse mercado daqui não vai passar. E aí ele entrega mais um movimento vendedor aqui, tá? Então, aqui foi uma operação à tarde, né? Eu identifiquei aqui também como uma entrada bem legal, com um stop bem ok para ser feito no dia, tá? Então, perceba que
O mercado não conseguiu trabalhar acima dessa região, ele muda a característica compradora que ele vinha fazendo. A partir do momento que ele volta a fazer o reteste nessa região, uma vez que ele perdeu esse fundo relevante, né? Ele trocou a característica compradora. Então, essa região ela continua sendo uma região vendedora. E tanto é que o mercado respeitou a região, né, muito bem quando ele voltou a trabalhar ali. Então, gente, o mercado sentiu essa região, né, de retração, fez uma defesa, entrou fluxo vendedor e até onde minimamente, né, essa operação poderia ser carregada? Até o próximo fundo relevante, que no caso é esse aqui, ó. Minimamente poderia ser, né, levada essa operação até aqui, ok? Era o fundo relevante que o mercado tinha deixado aqui por último, é onde ele vem testar, né, a próxima região que ele vem retestar. Então, o mercado é muito interessante, né? Os padrões que se repetem todos os dias. Aqui em cima, eu não tinha nenhuma marcação no momento, mas sempre tem, né, um motivo do porquê o mercado parou aqui. Então, se a gente puxar aqui, ó, olhar o gráfico mais no passado, a gente vai ver que a gente tem um fundo muito relevante aqui, que foi exatamente a região que ele veio segurar posteriormente, tá? Então, sempre tem que ficar atento, né, a essas questões. Entrou aqui numa compra, você tem que observar até onde o mercado pode andar, em que momento ele pode travar, para poder definir os seus possíveis alvos. Aqui para alvos também pode ser, né, projetado aqui os pivôs, enfim, as ativações. Então, para o dia de ontem, as operações mais interessantes que eu consegui localizar no dia, né, seriam essa, né, foram essa entrada, que foi a entrada de compra aqui no pullback. Aqui a gente ainda não sabia o que o mercado poderia fazer, se ele iria fazer uma nova ativação, um novo pullback para continuar o movimento, ou se ele ia fazer nessa correção mais abrupta que ele fez. E essa operação aqui, ó. Essa operação, essa venda foi bem legal, ficou bem interessante aqui no movimento e na estrutura do mercado, certo? Então, para o dia de ontem, né, dia 17/3, foram essas as operações mais interessantes que eu achei, né, no mini índice, que valeriam de fato, né, uma entrada, um risco-retorno legal. E depois, olha só, percebam que o mercado chegou aqui nesse fundo relevante e não saiu mais da região. Ou seja, o mercado não mudou a característica compradora dele a princípio ainda, porque ele não fez a perda dos fundos relevantes, certo? Ele não perdeu este e ele não perdeu este, certo? Ainda continua aqui trabalhando na mesma região. Então, é muito interessante observar, né, essas estruturas de mercado. Isso nos ajuda muito na leitura e, quando a gente entra numa possível operação, identificar até onde a gente pode levar aquele trade, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.